Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Mário André e hoje a gente vai trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre as matrizes, os seus conceitos e também os seus tipos, tá? O que acontece? As matrizes, elas são tabelas que relacionam dados numéricos. Essas tabelas, elas são dispostas geralmente em, como é que eu posso dizer? Em forma retangular, tá? Onde esses números são colocados em linhas e colunas. Um exemplo bem claro disso é quando a gente tem aqui o nosso tabuleiro de xadrez, tá? Onde as peças elas são colocadas nessas casinhas e essas casinhas são representadas por letras e números, dependendo da sua posição. E é justamente essa posição que vai orientar o enxadrista, por exemplo, a pensar e a realizar o seu próximo passo, ou próximo ataque, ou próxima defesa dentro do jogo. Tá beleza? Vamos aqui para a tela então, acompanhe comigo. Nós temos aqui então a seguinte definição. A matriz, sejam M e N dois números inteiros maiores ou iguais a 1, denomina-se a matriz M por N, uma tabela retangular formada por números reais, dispostos em M linhas e N colunas, ok? Dessa maneira aqui, então reparem, nós temos aqui, do nosso lado direito, justamente essa disposição dos números, onde, como eu lhes falei, essa disposição é na forma retangular, tá? Sendo que é importante você reparar e analisar cada um desses elementos, onde nós temos aí, por exemplo, que eu marquei aí, o elemento A11 ou A11 e o elemento A22 ou A22. E aí vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui primeiramente este elementozinho aqui, A22. Por que esse elemento é chamado justamente de A22? Porque ele se localiza na segunda linha, repare aqui comigo, ó, primeira, segunda linha, e se localiza na segunda coluna, tá? Nós temos aqui, então, a disposição desses números de acordo com a quantidade de linhas e de colunas. E aqui em cima, reparem que nós temos justamente isso, tá? Nós temos uma quantidade de M linhas e uma quantidade de N colunas. E aí, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Essa quantidade, ela não tem limite. Logicamente que esse limite, ele vai ser determinado pelo tipo da matriz, que geralmente ele aparece para você aqui, né? Desse jeito aqui, onde nós temos a matriz A, que é igual a cada elemento AIJ, M por N. Detalhe importante aqui, pessoal, atenção comigo. Toda matriz, ela recebe um nome. E geralmente o nome da matriz será uma letra do nosso alfabeto maiúscula. E quando a letra do alfabeto for minúscula, aqui nesse caso, aqui ao lado, por exemplo, tá? É porque nós estamos tratando de cada um dos elementos pertencentes a essa matriz. Tá bom, gente? Então é importante vocês perceberem essa diferença. Se a questão trata da letra maiúscula, é a matriz por completo. Se a questão trata da letra minúscula, estamos analisando cada um dos elementos. E aí você pode perguntar, beleza, mas qual dos elementos estamos tratando? Depende do que a questão te fornecer. Por exemplo, se de repente a questão colocar o elemento A32, eu já sei que esse elemento é o elemento que pertence à terceira linha e à segunda coluna. Então, esses numerozinhos que vêm ao lado da letra é como se fosse um endereço para você encontrar cada um deles, tá bom? E aí, pessoal, na próxima cartela nós temos aqui o seguinte, vamos tratar de algumas matrizes especiais. A primeira delas é a matriz quadrada. E aí você pode pensar assim, peraí, se você falou que no início nós temos uma matriz, a matriz, aliás, é a disposição de números na forma retangular, por que nós temos a matriz quadrada?
Não se esqueçam que geometricamente, tá? Todo quadrado também é um retângulo. E a principal característica da matriz quadrada é que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então aqui, por exemplo, nessa primeira matriz, nós temos uma matriz 2 por 2, pois ela possui duas linhas e possui também duas colunas. Ou, se você preferir, uma outra maneira de falar, ou de chamá-la, na verdade, é uma matriz quadrada de ordem 2. A matriz B, aqui ao lado direito, nós temos ela sendo do tipo 3 por 3, pois ela possui 3 linhas e possui 3 colunas. Ou, na verdade, também é uma matriz quadrada de ordem 3. Te chamo a atenção aqui para o seguinte, pessoal, acompanhem comigo. Nós temos aqui esse elemento que é equivalente a 3/4. Nós temos aqui esse elemento que é equivalente à raiz quadrada de 4. E nós temos também esse elemento aqui embaixo que é o menos 9. Gente, os números que vão ser identificados na matriz, eles podem ser qualquer número dentro do conjunto de números reais. Ou seja, nós podemos ter dentro da matriz um número negativo, um número fracionário, um número dentro de um radical, tá? Então, independente do tipo, o importante é você verificar o tipo da matriz. E aí, de repente, você pode perguntar como é que a gente faz para determinar cada um desses números. Acalma teu coração que a gente já vai chegar lá, tá bom? Vejamos então. Na nossa próxima cartela, nós temos uma matriz também muito especial, que é a chamada matriz identidade. Vamos ler aqui o texto. A matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. É chamada matriz identidade e seu símbolo é IN. Importante, pessoal, atenção. Uma matriz identidade, ela só existe se a matriz for quadrada. Como assim, professor? Acabamos de ver que a matriz quadrada é quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, tá beleza? E os elementos da diagonal principal. Opa, o que é a diagonal principal? A partir desse primeiro elemento aqui, descendo à sua direita, nós temos os números que pertencem a essa diagonal principal, tá bom? E obrigatoriamente, uma matriz identidade, esses números deverão ser todos iguais a 1. E aí o que acontece também? Obrigatoriamente, o restante dos elementos dessa matriz são todos eles iguais a 0, tá? Professor, se eu tiver, por exemplo, bem aqui embaixo o número 2, qual que é? Bem, pessoal, se um dos elementos que não pertencem a essa diagonal principal, se pelo menos um deles não for igual a 0, a matriz deixa de ser uma matriz identidade. Ela continua sendo uma matriz com toda certeza, mas a classificação como sendo matriz identidade já deixa de existir, tá? Por exemplo, aqui então, olha só, nós vamos escrever a matriz A, onde nós temos A e J 3 por 2, de modo que A e J é igual a 2i ao quadrado menos J. O que acontece, pessoal? Quando você vai montar uma matriz, tá? Eu não posso simplesmente colocar os números na minha cabeça. Ah, eu quero os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é bem assim que funciona, por quê? Porque toda matriz, ela depende de uma expressão numérica para que você possa determinar cada um dos seus elementos. E, obrigatoriamente, essa expressão numérica, ela vai envolver as letras I e J. Não necessariamente as duas ao mesmo tempo, mas tem que ter I e J. Por quê? Porque essas letras I e J são as letras que determinam a posição de cada um desses elementos. Como é que funciona isso então? Acompanhe comigo aqui no quadro, olha só. O primeiro passo, aliás, é você perceber o tipo da matriz. Aqui nós temos uma matriz 3 por 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa matriz terá 3 linhas e 2 colunas. Então, vejamos.
Aqui eu vou colocar A11, A12. Opa, a primeira linha já acabou porque só são 2 elementos. Na segunda linha, acompanhe, A21, A22. Próxima linha, A31, A32, tá bom? Então, nós temos aqui 3 linhas e 2 colunas. Pessoal, é sempre importante você começar a montar a sua matriz com esse esqueleto. Por quê? Porque é ele que vai determinar o andamento da tua questão, ou, na verdade, o andamento da formação da matriz, tá beleza? Então, vejamos. Aqui eu vou começar, então, com o elemento A11. Reparem, bem aqui, ó. Nós temos A e J. O que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro dos numerozinhos de cada um dos elementos, o primeiro número que aparece é I e o segundo número que aparece é J. Será sempre dessa maneira, tá, pessoal? Sempre. Beleza, então vejamos. Vamos montar aqui. Se eu tenho aqui o elemento A11, é importante você reparar para a expressão que vai determinar cada um deles. Eu tenho que pegar, então, 2 vezes o primeiro número elevado ao quadrado menos o segundo número. Vamos fazer todos eles aqui, olha lá. O próximo é 2, então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 2. Depois, o A21, 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. O A22, 2 vezes 2 ao... Opa! 2 vezes 2 ao quadrado menos 2. O A31, 2 vezes 3 ao quadrado menos 1. E o A32, 2 vezes 3 ao quadrado menos 2, tá? Por que nós fizemos todos esses valores, todas essas expressões? Porque essa expressão 2i ao quadrado menos j, que está bem aqui no canto, vou marcar aqui para você, tá? Essa expressãozinha aqui é ela que vai determinar cada um desses elementos, tá bom? Então, 2i ao quadrado menos j é justamente a expressão que vai determinar cada um desses elementos. Então, vamos lá. Pessoal, importante. Quando você tem uma expressão que envolve multiplicação e subtração, você resolve primeiro a multiplicação. Perfeito. Mas, nessa multiplicação, reparem que nós temos um dos fatores com expoente. E daí? E daí que, obrigatoriamente, você tem que resolver primeiro a potência. Então, vejamos. 1 ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2 e 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 2, 0. Próximo, nós temos agora aqui 2 vezes 2 ao quadrado. Perfeito. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8, 8 menos 1 é 7. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 menos 2 é 6. Próximo, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2 é 18, 18 menos 1, 17. 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18, 18 menos 2, 16. E aqui nós finalizamos as nossas operações. Atenção, nós finalizamos as operações, mas a questão pede que você monte a matriz. O que a gente vai fazer aqui em seguida? Eu vou substituir cada elementozinho pelo seu valor numérico que nós achamos agora há pouco, tá? Então vejamos. Vamos acompanhar aqui a esquerda e a direita. O primeiro elemento da primeira linha é o A11. E de acordo com a coluna da direita, nós achamos como resultado igual a 1. Só refazer aqui que ficou um pouco feio. Piorou. Tá, vamos lá. Ficou 1. O elemento A12 é igual a 0. O elemento A21 é igual a 7. O elemento A22 é igual a 6.
o elemento A31 é igual a 17 e o elemento A32 é igual a 16. E aí a gente finaliza aqui a nossa matriz, tá? Onde nós conseguimos determinar cada um dos seus elementos. Pessoal, é muito importante você reparar isso, tá? Primeiro, você tem que verificar o tipo da matriz. Segundo, qual é a expressão que vai determinar cada um dos seus elementos. Depois que você fizer todos os cálculos e determinar cada um deles, você tem que voltar e colocar todos dentro da matriz. Aqui nesse exemplo, nós vimos que nós temos uma matriz do tipo 3×2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos chamar aqui agora a nossa DLI. Beleza, na nossa DLI nós temos a seguinte questão, acompanhe comigo aqui na tela. Nós temos que determinar a matriz A igual a IJ2×3, tal que essa matriz, ou cada elemento delas, é igual a I² mais J². Então, a nossa DLI pede que você faça justamente isso, que você monte a matriz e determine os elementos pertencentes a ela da mesma maneira que eu fiz agora há pouco. Cuidado! A matriz agora é 2×3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. E, além disso, atente para o seguinte, a expressão que vai determinar cada elemento mudou, tá bom? Vejam aí então, resolvam, e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre essa questão.
estamos de volta para verificarmos a resolução da nossa DLI. Eu verifiquei agora há pouco aqui, né? Então a participação está muito bacana aqui dentro do chat, tá? Nós tivemos aqui alguns alunos que disseram que estava meio difícil. Bem, se está meio difícil, também está meio fácil, né? Então depende de onde você olha, tá? E eu verifiquei também as respostas, tem gato aqui, né? As respostas de alguns alunos que colocaram aqui, por exemplo, aqui ó, nós temos aí os elementos, né? A1, que é igual a 12, A1, 3 e tudo mais, e assim segue a vida, certo? E aí a gente consegue verificar que os alunos estão empenhados em resolver, e a gente vai verificar agora a resolução para verificar se vocês acertaram ou não essa questão, tá bom? Então nós temos aí mais respostas, verifiquem, tá? Bem legal a participação mesmo, tá bom? Vamos verificar a resolução? Acompanhe comigo aqui na tela então. Nós temos então que resolver e determinar a matriz A igual a IJ, que é igual a 2, 3, né? 2 por 3. Então vamos lá. Primeiro passo aqui é nós montarmos a matriz, certo? Então essa matriz terá 2 linhas e 3 colunas. Então ela vai ser A11, A12, A13. Próxima linha, A21, A22, A23. Se você começou errando aqui, pessoal, você pode fazer todo o restante dos cálculos correto, tá? Mas no final vai dar errado. Por quê? Porque obrigatoriamente a matriz tem que ser desse tipo, tá bom? 2 linhas e 3 colunas. Perfeito, vamos verificar então. O primeiro elemento é o elemento A11. A expressão que vai determinar esse elemento é igual a quem? Eu tenho que pegar cada número, elevar ao quadrado e resolver a soma. Então vejamos, se é 1, então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Próximo. Elemento, opa, já fiz errado aqui. O próximo é o elemento A12, coloquei 2, 1, tá? Não que a gente não vai usar, mas vamos pela ordem, certo? Ok. Então aqui eu tenho o elemento A12, que é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Próximo elemento, A13, que vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Próxima linha, A21, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A22, que é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E, finalmente, o A23, que é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pessoal, o próximo passo é a gente determinar o quê? A potência de cada um desses elementos e depois resolver e determinar a sua soma. Então vejamos, 1 ao quadrado é 1, pois 1 vezes 1 é 1. Então aqui 1 mais 1 é igual a 2. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então 1 mais 4 é igual a 5. 3 ao quadrado é 9, pois 3 vezes 3 é 9. Sendo assim, 1 mais 9 é igual a 10. 4 mais 1 é igual a 5. 4 mais 4 é igual a 8. E 4 mais 9 é igual a 13. Perfeito? E aí, para a gente finalizar a nossa questão, a gente vai voltar para a matriz e substituir os elementos A1, A12 e assim sucessivamente por cada valor numérico que nós achamos aqui à nossa direita. Então, a primeira linha nós temos os elementos 2, 5 e 10. Na próxima linha nós temos os elementos 5, 8 e 13. Perfeito, pessoal? Então, parabéns aí a todos os alunos. Parabéns aí a todos os alunos que conseguiram resolver, tá? Por mais que vocês tenham errado em algum momento, mas o importante é tentar e aprender para não errar novamente, tá certo? Então, muito obrigado à participação de todos e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, pessoal. A sua aula continua no próximo vídeo.